Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 31, versículo 21. Gênesis, capítulo 31, verso 21. Hoje nós estamos no 9º dia dessa campanha, clamando, subindo ao Gileade. O tema da nossa ministração hoje é subindo ao Gileade, clamando por refúgio. Hoje estamos representando o mês de setembro, um mês onde o Senhor vai nos dar refúgio, amém? É um mês onde o Senhor vai pegar as nossas vidas poderosamente e Ele vai fazer o extraordinário se nós confiarmos plenamente nele. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 31, o versículo 21 diz: Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para as montanhas de Gileade. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, a Tua palavra, Senhor, já foi, Pai, revelada ao coração da Tua igreja. Que a Tua palavra ela venha cumprir os propósitos do Senhor para essa noite, para nossas vidas. Nós reconhecemos o quão dependente nós somos de Ti. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é tudo o que precisamos, porque ela é o refúgio para nossas vidas. Ela é, Pai, o que traz aconchego ao nosso coração. E nós estamos, Pai, nessa noite, acessíveis a Ti. Encontre liberdade em nosso ser, para fazer, Pai, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor hoje, ela vem trazendo ao meu e ao teu coração a importância do refúgio, a importância desse monte Gileade. O monte Gileade, ele é um monte onde um dos grandes homens de Deus se refugiou, onde um dos grandes homens de Deus, mediante a tantas circunstâncias que ele estava vivendo, ele se refugia nesse monte, no monte Gileade. O monte Gileade, ele está registrado na Bíblia justamente em Gênesis. O monte Gileade, ele tem o significado monte de testemunho, ou monte de testemunhas. Uma região montanhosa a leste do Rio Jordão, situada no reino da Jordânia. Essa é a localização, essa é a característica, o significado desse monte. Um monte de refúgio, um lugar onde nós temos a condição de darmos um bom testemunho, porque é isso que acontece na vida de Jacó. Esse monte marcou a vida de um dos patriarcas da Bíblia, do patriarca Jacó. Jacó era filho de Isaac, Jacó filho de Rebeca, irmão de Esaú. Jacó, ele veio de uma linhagem muito poderosa, ele veio de uma descendência de homens cheios de poder, de homens tementes ao Senhor, de homens que verdadeiramente se refugiaram no Deus Todo-Poderoso, porque tinham a consciência de que o refúgio da vida está no Senhor, porque o Senhor é o Deus em que aquieta o nosso coração. O Senhor é o único que pode fazer os nossos medos se aquietar. E Jacó, ele veio da linhagem de Abraão, ele é filho de Isaac. Na vida de Jacó havia promessas, assim como na minha e na sua vida também há promessas, haviam promessas sobre a vida de Jacó. O significado do nome Jacó, no hebraico, é aquele que segura pelo calcanhar. No grego significa aquele que lutou contra Deus. Um dos significados do nome de Jacó é suplantador.
Suplantador é um dos adjetivos do nome de Jacó. Aquele que segura no calcanhar era um dos significados. Suplantador era um dos adjetivos desse nome. Muitas pessoas, até ministrando, fazem uso do nome Jacó somente no lado negativo, somente trazendo para o sentido da traição, do engano. Mas o ministrar somente olhando para esse lado, por essa característica do nome de Jacó, é descaracterizar a essência de quem realmente Jacó foi. Jacó, ele foi um grande guerreiro. Jacó, ele foi um homem que cometeu erros, mas que não persistiu nos seus erros. Jacó, ele falhou no percurso da sua vida, mas ele não persistiu nesses erros. Mas muitas pessoas ministram focando somente no negativo, olhando somente para o lado aonde ele falhou realmente, aonde ele enganou, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas sobre a vida de Jacó havia uma promessa. Sobre a vida de Jacó havia um plano de Deus. Sobre a vida dele tinha algo extraordinário em que Deus iria realizar. Em Gênesis capítulo 25, o versículo 22 e 23, mostra para nós que desde o ventre já tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Esses versos diz: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Desde o ventre já tinha uma promessa de que Jacó, o filho mais novo, iria cumprir os propósitos de Deus. Desde o ventre já tinha um direcionamento de que Esaú, o irmão mais velho, iria servir o irmão mais novo. Era uma promessa de Deus na vida de Jacó. Jacó era uma promessa para sua família. A minha e a sua história também tem promessas de Deus. Eu e você também somos promessas de Deus para a nossa família e para essa geração. Nós somos bem-aventurados assim também como Jacó era um bem-aventurado. Mas para viver as promessas de Deus é necessário ter uma posição, é necessário se posicionar. Repita comigo, por favor. Eu sou a promessa de Deus para a minha família. Você é a promessa de Deus para a sua família. Deus, Ele também escolheu você. Deus, Ele me escolheu. E Ele nos colocou em uma família certa. A minha e a sua família é a família que nós merecemos. A minha e a sua família é a família certa. É a família que Deus escolheu. Jacó merecia a família que ele tinha. Deus não faz nada de errado. Quando Deus gera Jacó dentro da família de Isaac, ele tinha promessas, ele tinha propósitos, ele não fez nada de errado. Mas alguns impactos aconteceram nessa família. Algumas ações, algumas atitudes, alguns posicionamentos levaram essa família a viver impactos que trouxeram consequências para a vida de toda a família. Olhando para a família de Isaac, olhando para o contexto dessa família, nós vemos em que é verdade que o ambiente familiar ele pode influenciar sim as nossas vidas. É verdade ou não é? Você acredita nisso? O impacto ou a influência familiar, ela pode trazer impacto na nossa vida. Mas as influências da nossa família, elas não são determinantes. Não fomos escolhidos, meus irmãos, por Deus, para sermos
vítimas e viver uma vida de fracasso. Mas nós fomos escolhidos por Deus para sermos protagonistas de uma história de sucesso. Nós fomos escolhidos por Deus para viver uma vida poderosa nele. Não crescemos em um ambiente hostil e confuso. Ou se nós crescemos num ambiente assim, quando nós crescemos em um ambiente confuso, é inevitável sermos atingidos, é inevitável não sofrermos algumas consequências, alguns prejuízos. Jacó, ele nasceu em um ambiente assim, num ambiente confuso, onde Isaac e Rebeca estavam divididos. Um amava mais Esaú, Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó. Um ambiente dividido. Essa divisão dos pais trouxeram consequências sobre a vida dos filhos, trouxeram consequências sobre a vida deles mesmos. Eles tiveram que tomar atitudes, tomar decisões que não eram necessárias, mas por meio das suas ações erradas, passou a ser necessário. Jacó, ele cresceu num ambiente dessa forma. Ele cresceu num ambiente onde os pais tinham preferência entre os filhos. Um lar dividido. Passou-se o tempo. Depois que Jacó e Esaú crescem, o tempo passa. Em uma das conversas de Isaac com Esaú, Rebeca, ela escuta essa conversa. E ao escutar essa conversa e por ter Jacó como seu filho preferido, agora ela vai e induz Jacó a tomar uma ação que iria transformar a sua vida, que iria mudar a trajetória da sua vida, queria levar ele a passar circunstâncias, a passar por situações em que ele precisaria, para retomar a sua identidade, para retomar aquilo em que Deus tinha sonhado para a vida dele, se refugiar em Deus. Eu trouxe aqui um pouco do pano de fundo, do contexto daquilo que Jacó viveu no contexto familiar, de uma forma bem resumida e bem sucinta, para a gente entender em que Jacó, ele viveu num ambiente e foi induzido por Rebeca a enganar Isaac. Na conversa em que Rebeca ouve entre Isaac e o filho mais velho Esaú, nessa conversa, Isaac já estava com a sua vista cansada, já estava avançado em sua idade, e ele pede para Esaú sair e caçar. Rebeca, ouvindo isso, ela direciona agora Jacó a fazer a mesma coisa e a enganar o pai, e a se passar por Esaú. E aí é onde entra a parte essencial da importância do Monte Gileade na vida de Jacó. Porque Jacó, ele toma uma ação de enganar o pai, consciente daquilo que ele estava fazendo, consciente daquilo em que aquilo que ele iria fazer por obedecer a sua mãe era errado. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 27, do versículo 11 ao 13. É justamente o momento onde Rebeca, sua mãe, dá o direcionamento a Jacó para que ele se passasse por seu irmão, tomando agora sim o nome de enganador. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo. Ou seja, ele estava consciente, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caiu sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu te digo, vá e traga-os para mim. Ele estava consciente, Jacó estava consciente. Ele é induzido por sua mãe, mas ele estava consciente.
Esse verso mostra a consciência de Jacó, em que ele estava prestes a errar, a transgredir com o seu pai. Ele se posiciona, mas mesmo assim ele faz, então ele tem culpa. Então ele faz parte. Repita comigo, por favor. Simples escolhas erradas podem nos levar a longas consequências. Uma simples atitude de obediência à mãe, mas consciente de que aquilo era errado, por não se posicionar, Jacó agora ele estende por meio de um erro, por meio de uma escolha errada, de uma decisão de enganar o seu pai, ele estende agora uma grande consequência sobre a sua vida, uma longa consequência. A partir desse ato, o coração de Esaú fica cheio de rancor e de raiva contra o seu irmão. A sua mãe, por ver o que tinha gerado entre os irmãos, agora influencia o irmão, direciona o irmão a ir para a terra do seu sogro, do seu irmão Labão, a ir para a terra de Labão. E chegando lá, há todo um contexto aonde Jacó chega e ele vê uma moça muito linda e ele quer casar-se com Raquel. E aí ali tem todo um acordo, tem todo uma cultura daquele tempo. E ali há uma condição para ele se casar com Raquel. Ele teria que trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos para ter Raquel como sua mulher. 7 anos, a Bíblia diz que parecia 7 dias, por tamanho amor dele a Raquel. Passou-se 7 anos, agora no momento dele receber a bênção, o que acontece? Aquilo que ele tinha plantado vem como colheita sobre sua vida. Agora Jacó, ao invés de receber Raquel, Labão entrega Lia. Labão entrega sua outra filha, porque fazia parte daquela cultura. Então ele tem que trabalhar mais 7 anos para obter aquela mulher que ele tanto desejava, que ele tanto amava, que ele tanto queria. Passa-se 14 anos e ele tem agora a vida de Raquel como sua esposa. Mas em todo esse percurso ele passou por várias circunstâncias. Por todo esse percurso ele sofreu muitas situações. Ele sofreu muitas consequências. As nossas escolhas vão nos levar a viver consequências. A partir da desonra em que Jacó teve com o seu pai, a sua vida mudou. E por sua desobediência, ele passou a ter consequências no seu presente. Por sua desobediência, por seu erro no passado, ele passou agora a se prejudicar no presente, a viver consequências que poderiam ser evitadas. E a reflexão que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, dentro daquilo em que o tema traz para nós, é que as consequências são inevitáveis. As consequências são inevitáveis. Quando nós erramos, é inevitável. Nós iremos arcar com consequências. Mas é em Deus que encontramos o nosso refúgio. Nós não iremos ficar livres das consequências, mas somente em Deus nós iremos nos refugiar. É em Deus o refúgio, o socorro das nossas vidas. O refúgio é um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Esse é o significado do refúgio. Um lugar aonde se foge para escapar do perigo. Talvez tudo o que você precisa hoje é se refugiar no lugar certo. Talvez tudo o que eu e você precisamos é nos refugiar no lugar certo. Há muitas pessoas se refugiando em lugares errados. Há muitas pessoas sofrendo as consequências do que fizeram lá no passado, sofrendo as consequências hoje, mas estão se refugiando em lugares errados. Há 2 episódios de fuga que marcaram a vida de Jacó. O primeiro é devido ao furor de Esaú, seu irmão, por perceber e por saber em que o seu irmão tinha se passado por ele para receber a bênção do pai.
O segundo episódio é onde ele foge do sogro Labão, que é justamente o verso em que nós lemos, o verso chave, aonde ele foge de Labão. Nessa primeira fuga, uma fuga de mentira, uma fuga de engano, as consequências em Jacó foram dolorosas. Jacó havia sido enganado e oprimido pelo sogro Labão. Seus anos de dor e sofrimento, aos quais foram precedidos por um comportamento que o caracterizou como enganador, por haver ludibriado seu irmão Esaú, chegaram ao fim, quando ele fugiu de Labão e refugiou-se nas montanhas de Gileade. Gileade foi o refúgio de Jacó. Qual tem sido o nosso refúgio? Aonde nós estamos nos refugiando? Quando as coisas apertam, quando as consequências dos erros chegam sobre nossas vidas, quando as adversidades chegam sobre nossas vidas, aonde nós estamos nos refugiando? A quem nós estamos recorrendo? O nosso clamor hoje, ele indica justamente isso. A fuga de uma vida de consequências para entrar em um refúgio de uma nova vida com novos comportamentos. Talvez a sua vida foi uma vida de fugir. Talvez até aqui a sua vida foi só ficar fugindo. Foi só tentar escapar das consequências. Foi só tentar se esquivar das consequências. Mas assim como nós ouvimos ontem, não dá para fugir das consequências daquilo que nós fizemos. Elas vão sempre nos perseguir. Então é melhor encararmos elas. E isso só é possível se nós nos refugiarmos em Deus. Jacó, ele passa uma vida, ele passa anos da sua vida, aproximadamente 20 anos da sua vida, fugindo de circunstâncias, fugindo de situações. Mas chega um momento em que ele precisa se posicionar. Chega um momento na vida de Jacó em que ele precisa encarar as consequências daquilo que ele fez. Na minha e na sua vida não é diferente. Eu e você precisamos nos posicionar. Nós precisamos encarar as consequências. Nós precisamos enfrentar as consequências. Mas isso só é possível quando nós vamos até o Monte Gileade. No Monte Gileade nós encontramos o refúgio no Deus Todo-Poderoso. É no Monte Gileade em que nós reconhecemos as nossas falhas. É onde nós deixamos Deus nos moldar. É onde nós deixamos Deus nos aperfeiçoar o nosso caráter. É no Monte Gileade que um processo de transformação, de aperfeiçoamento, de mudança, de uma nova trajetória na vida de Jacó começa no Monte Gileade. Diga para a pessoa que está do seu lado: Monte Gileade é necessário. É lá que o Senhor nos aperfeiçoa. É lá que o Senhor nos ajusta. É lá que o Senhor nos protege. Quantas pessoas estão fugindo das suas dificuldades? Quantas pessoas estão fugindo dos seus traumas, dos seus medos? Quantas pessoas estão se afugentando em tantos lugares, mas estão deixando de confiar no Deus Todo-Poderoso? Estão deixando de fazer com que a palavra de Deus se torne uma verdade sobre suas vidas. Em Salmos capítulo 46, diz: se esquecem que o Senhor é o refúgio e fortaleza. Então no Salmos está dizendo que o Senhor é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Muitas pessoas estão esquecendo que o Deus Todo-Poderoso é esse Deus, que Ele é o Deus de refúgio, que Ele é o Deus de fortaleza, que Ele é o Deus no momento das adversidades, que Ele não se esquece das nossas vidas, que Ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos acolher, a nos redirecionar, a nos formar novamente. Deus está sempre disposto a isso. Agora a nossa disposição não pode ser contrária. A nossa disposição precisa ser no mesmo sentido. A nossa disposição precisa ser: Senhor, eu errei, Senhor, eu falei, Senhor, eu enganei, eu menti, eu fiz um monte de coisas que não agradou o seu coração. Eu estou vivendo, Pai, consequências disso. Isso está trazendo sofrimento sobre a minha vida. Isso está me levando a não cumprir os teus propósitos. Pai,
me abraça. Quando ele foge de Labão, ele vai para o monte, ele vai aos braços do pai. Ele vai buscar refúgio no lugar certo. Ele vai buscar a solução para as suas dificuldades, para os seus problemas no lugar certo. Ele vai buscar no Deus Todo-Poderoso, aonde nós estamos buscando a resposta das nossas dificuldades. Qual é o refúgio que nós estamos procurando? Muitas pessoas procuram outras pessoas sem instruções, vivem mais confusas ainda, porque não vão no lugar certo, não vão na fonte correta. Nós precisamos ter disposição para chegar no Monte Gileade. Nós precisamos nos posicionar. Chegou o momento de posicionamento na vida de Jacó. Quando ele vai para esse monte, é um posicionamento. Ele não quer mais ficar fugindo, ele quer ajustar as coisas que ele tinha feito de errado, tudo aquilo que ele estava sofrendo de consequência. Agora ele quer uma nova vida, um novo rumo sobre a sua história. Para subir no Monte Gileade precisa de posicionamento. É necessário se posicionar, porque com o posicionamento o Senhor vai nos transformar. É no posicionamento que Deus vai nos pegar, Ele vai nos esmiuçar, se for necessário. Ele vai nos quebrar, se for necessário, e vai nos fazer de novo. É nesse monte aonde a nossa dependência ela está totalmente no Senhor. É onde nós dizemos para o Pai: Senhor, eu só confio em Ti. Eu cansei. Jacó já estava cansado, mas ele estava vivendo a colheita de tudo aquilo que ele mesmo tinha proporcionado, por causa de decisões erradas. As consequências são parte da construção do meu caráter e do seu caráter. Quando nós estamos passando circunstâncias, quando nós estamos passando, vivendo consequências dos nossos erros, isso também, se nós nos posicionarmos, vai proporcionar avanço nas nossas vidas. Jacó, ele errou, mas ele não permaneceu no erro. Ele se posiciona. As consequências também ajudou ele a formar o seu caráter. Ajudou ele a entender em que uma vida de engano não vale a pena. Ajudou ele a entender que uma vida fugindo também não é uma vida prazerosa, que não é uma vida liberta, é uma vida aprisionada. Quando nós vivemos uma vida fugindo a todo tempo, nós não estamos livres, nós estamos aprisionados. Mas ele entende em que a liberdade para a vida dele estava no Senhor, em que o refúgio para a vida dele era no Senhor. Por isso que ele se posiciona. Ele se posicionou, e o posicionamento dele trouxe comportamentos diferenciados. Mas o comportamento não estava na capacidade daquilo que ele podia fazer, mas estava na capacidade de quem ele recorreu para fazer. É diferente. Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas, resolver as coisas, estamos nos refugiando em lugares errados. Mas quando nós nos posicionamos acreditando em que Deus é o Deus que vai fazer, o Deus das nossas vidas faz, e o Senhor muda o comportamento, o Senhor muda a história de Jacó. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está disposto a mudar o seu comportamento hoje? Isso é necessário. Talvez você esteja fugindo, mas se você estiver disposto a mudar o seu comportamento, assim como Jacó foi disposto a mudar o seu comportamento e a recorrer a Deus, a vida dele mudou. Não é possível ter novos resultados com atitudes velhas. Se eu quero novos resultados na minha vida, eu preciso ter novas ações, eu preciso me posicionar. Qual é o seu posicionamento hoje? Qual é o nosso posicionamento diante de Deus? O nosso posicionamento é dizer para o Senhor: me conserta. Será que essa é a realidade das nossas vidas hoje? Ou nós vamos ficar fugindo das circunstâncias? Não adianta fugir, ela vai correr atrás, ela vai te alcançar. É necessário enfrentá-las, mas só é possível enfrentá-las confiando em Deus. Só é possível enfrentá-las com a graça de Deus.
Jacó rompeu seus limites. O poder da atuação de Deus na vida dele fez ele romper os limites. Ninguém permanece o mesmo quando se encontra com Deus Todo-Poderoso. O Monte Gileade é um lugar de encontro de Jacó com Deus. É um lugar de conserto, é um lugar de revolução na vida de Jacó. Hoje o Senhor quer revolucionar a minha e a sua história, mas para isso é necessário se refugiar nele. Hoje o Senhor quer fazer coisas novas na minha e na sua vida, mas é necessário se refugiar nele. É necessário chegar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso do Senhor. Jacó não ficou transferindo suas responsabilidades. Nesse momento ele se posiciona, ele coloca diante de Deus, ele não transfere, ele assume. E isso é tão verdade que depois do Monte Gileade, a vida dele foi revolucionada ao ponto dele consertar aquilo que ele tinha feito de errado. Ele conserta a situação com seu irmão Esaú. Ele se ajusta com Labão. Há uma mudança quando nós temos um encontro com o Senhor. Quando nós nos refugiamos em Deus e Deus encontra liberdade para fazer em nossas vidas. Porque também não adianta ir ao monte achando que vai ter encontro com Deus com o coração fechado. Não adianta subir ao monte, chegar em Gileade, um monte de refúgio, e acreditar que Deus vai estar lá se o seu coração estiver fechado. O nosso coração precisa estar acessível para Deus fazer as mudanças que Ele quer. E Deus quer fazer mudança nas nossas vidas. Talvez você está fugindo até hoje de situações lá no seu ambiente familiar, com tio, com tia, com vô, com vó, com irmão, com irmã, eu não sei qual é a situação. Talvez lá no trabalho você está fugindo de circunstâncias. Na sua vida num todo, talvez você tenha muitas áreas, muitas situações em que você até aqui está fugindo. Mas o Senhor está me convidando, Ele está te convidando a se refugiar nele, porque Ele é o socorro bem presente, Ele é o refúgio para nossas vidas, Ele é a solução para tudo que nós temos, para tudo que nós somos na verdade. Deus é a resposta, Ele é a solução. Não adianta fugir. Por mais que ele fugiu, por mais que Jacó fugiu, todas as consequências da vida dele só o impulsionava a ter novas atitudes. Por mais que eu e você possamos fugir de circunstâncias, sempre seremos levados a tomar novas atitudes. Seja de permanecer, seja de se esconder, mas são atitudes tomadas. Mas não é essa a história que Deus tem para nossas vidas. Não é a história de ficar dentro da caverna. Ele não permitiu isso na vida de Elias. Ele não vai permitir isso sobre a minha e sobre a sua vida. Há momentos que nós iremos entrar na caverna, talvez, mas o Senhor não vai te deixar lá. Por isso precisa se posicionar. O posicionamento é necessário. A atitude, ela é necessária. O Senhor não faz se nós não permitirmos Ele fazer. Ele está à porta batendo, e Ele vai entrar em quem permitir. Diga para a pessoa que está ao seu lado: hoje é tempo de você tomar novas atitudes e viver uma nova história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As minhas fugas, presta atenção nisso, irmãos. As minhas fugas só terá um ponto final quando eu subir em Gileade, aleluia. As fugas da sua vida só vai ter um ponto final quando você chegar em Gileade, diante do Deus Todo-Poderoso, e falar para Deus: Senhor, está aqui as minhas situações, as minhas dificuldades, aquilo que eu não estou mais aguentando está aqui, Senhor, em Tuas mãos. Aí você colocou um ponto final. Mas aí que a sua história começa. Foi assim na vida de Jacó. Ele coloca um ponto final. Mas quando ele coloca um ponto final, dependendo de Deus, Deus é um Deus especialista em pôr uma vírgula. Quando eu e você colocamos um ponto final na nossa história, dizendo: está tudo acabado, não tem mais como, não tem mais jeito para a minha vida, se sentindo sufocado com as situações,
pensando até em se matar muitas vezes, em desistir, em parar. Quantas coisas talvez passou na mente de Jacó nesse sentido? Quantas situações ele passou? Mas ele se posicionou. Ele colocou um ponto final: eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais fugir. Aí Deus vem e coloca uma vírgula bem grandona na vida dele, porque Deus é especialista nisso. E aí Deus começa a escrever uma nova história. Quando eu e você nos refugiarmos no Deus Todo-Poderoso, Ele coloca uma vírgula e Ele fala: agora é comigo. Aquilo que estava difícil para você, agora é comigo. Sou eu que vou escrever uma nova história, sou eu que vou traçar daqui para frente tudo na sua vida. Mas para isso precisa se posicionar. Jacó se posicionou. Jacó, um grande enganador, aquele que enganou seu pai, aquele que, sabendo do que estava fazendo, mesmo assim persistiu. Ele é levado pelas circunstâncias a fugir, mesmo sabendo que esse não era o caminho. Gileade tem uma outra característica muito importante. Gileade tem algo precioso. Em Gileade nós encontramos a verdadeira paz. Foi em Gileade que o coração de Jacó encontrou paz. Quando nós vivemos uma vida fugindo, mas não no Senhor, nós trazemos peso sobre nossas vidas. Nós pegamos o jugo que devemos entregar para o Senhor, e nós andamos por cova, cabisbaixo, pesarosos, porque fica pesado. Mas quando nós nos refugiamos em Deus e confiamos nele, a nossa vida encontra paz. Foi em Gileade que Jacó encontrou os braços do pai. E não tem lugar melhor para termos pai mediante as circunstâncias, as adversidades, do que os braços do pai. Nos braços do pai nos sentimos protegidos. Nos braços do pai nos sentimos fortalecidos. Quando eu abraço meu pai biológico, quando eu abraço meu pai espiritual, eu me sinto protegido. Eu me sinto cuidado. Eu me sinto resguardado. Eu me sinto dentro de uma fortaleza. É esse o refúgio que Deus quer que eu e você venhamos a acreditar. Que Ele é essa fortaleza. Que Ele é esse refúgio. Que nele o inimigo pode tentar, o inimigo pode articular todo tipo de situação. Ele não vai ter êxito. Ele não vai atingir nossas vidas. Mas nós precisamos estar guardados no verdadeiro refúgio, Jesus o Todo-Poderoso, o nosso Deus verdadeiro. Se coloque de pé, por favor. Essa é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Em Gileade nós encontramos paz. Em Gileade nós encontramos as direções para enfrentarmos as circunstâncias, para não fugir mais. Em Gileade nós encontramos proteção. Gileade é o lugar que eu e você precisamos. Da forma em que você achar melhor, que você achar mais conveniente, nós vamos clamar para que a nossa vida tenha sempre esse ponto de partida em direção àquilo que fomos projetados por Deus para sermos. Você foi projetado para ser um vencedor. Você foi projetado para cumprir os propósitos de Deus. Mas isso só é possível nos braços dele. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento.